Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago e hoje eu quero compartilhar um pouco dos meus estudos em Rust. Estou explorando essa linguagem poderosa e aplicando alguns conceitos que trouxe do mundo Java, como, por exemplo, a organização de pastas bem estruturada para manter o código claro e escalável. Quando em Java a gente fazia organização de pastas, por exemplo, na pasta Entity, Repository, Services, Controle, coisas desse tipo. Nesse projeto, estou desenvolvendo uma aplicação que faz web scraping para coletar informações de produtos e salvá-las em um banco de dados MySQL ou MySQL. No vídeo, mostro como fiz essa integração com um banco de dados e organizei as camadas do projeto. Meu objetivo com esse vídeo, com esse projeto, é aprender um pouco mais de Rust, brincar também um pouco com a linguagem, enquanto aplico boas práticas que uso no dia a dia. E é incrível ver, por exemplo, conceitos de separação de responsabilidade e organização modular se traduzindo para diferentes linguagens. Né? Dá uma olhada nesse vídeo. Se gostou, deixa o like. Conta para mim o que achou, porque estou sempre aberto para feedbacks. Então deixe seu comentário. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Esse aqui é aquele meu projeto Web Scraping com Rust. Eu vou dar um cargo build, só para ver algumas mudanças. E aí eu vou dar um cargo run. Esse cargo run é para ele buscar todos os produtos, fazer web scraping. E aí ele vai printar as informações no console. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos configurar a nossa conexão com o banco de dados. Porque eu quero, quando eu puxar essas informações da web, dos produtos, de acordo com essas URLs, que agora eu estou com 10 URLs para puxar valores ou informações de 10 produtos, eu quero salvar agora no banco de dados. Salvar ou atualizar, mas vamos primeiro salvar. Então, para isso nós vamos fazer a integração da nossa aplicação com o banco de dados MySQL. Ok? Então, só para iniciarmos, eu vou já puxar algumas dependências que nós vamos precisar. Aqui ele está reclamando de... Deixa eu ver... Uma nova versão. Então, só atualizar. Eu vou precisar de uma dependência que vai ser essa aqui, do Alt-Env. Vou puxar a última. Eu vou precisar também de uma outra dependência chamada de Surge. Essa aqui. Vou fazer assim, versions. Estou apenas seguindo as sugestões do Copilot. Beleza? E vou precisar de uma outra dependência, que é ela que nós vamos fazer a nossa conexão em si com o nosso banco de dados, SQLX. E aqui ele está acusando, talvez porque eu não estou puxando a última versão. A última versão. Aí agora a ideia tem que me ajudar. Isso, 0.8.2. Beleza? Então, essa dependência SQLX, nessa última versão que aparece aqui para mim, eu vou habilitar as seguintes features. A features que já veio aqui para o padrão que o Copilot me sugeriu, ele está setando para mim como se eu fosse trabalhar com banco de dados SQLite. Mas não é o que eu quero. No meu caso, eu vou trabalhar com banco de dados MySQL. É isso mesmo. MySQL. E aí eu vou também habilitar umas novas features. Deixar essa macro. Time. Time A5 STD.
Esse aqui seria runtime. Runtime. Isso. Vou apagar essa até eu me lembrar. Vai ser MySQL, macros. Runtime assim que é std. Time. Por enquanto essas aí. Eu vou precisar de uma outra dependência que vai ser o Tokyo. Features full. Beleza, não sei nem se eu ia precisar de todas as features habilitadas, porque eu vou usar uma única exclusivamente uma, apenas uma features, mas por enquanto eu vou deixar assim. Beleza? Então vamos lá. Eu já setei algumas dependências aqui no meu arquivo cargo.toml. E o que eu vou fazer? Só para seguir mais ou menos da mesma maneira que fazíamos em Java, por exemplo, em Spring Boot, eu vou criar um arquivo .env. E nesse arquivo .env, que é onde eu vou pôr e vocês podem colocar a URL e seus dados de conexão com o banco de dados. Beleza? Base URL. Eu vou deixar assim por enquanto. E aí, como eu já citei a ideia do Java, como eu estou acostumado em Java e agora eu estou tentando aprender, estudando um pouco de Rust e brincando um pouco com o Rust, eu vou tentar seguir mais ou menos a mesma arquitetura, organização de pastas, beleza? Então eu criei o arquivo .env e eu vou criar uma pasta agora dentro de src chamada repository. E nessa pasta aqui eu vou começar a colocar todos os arquivos de configuração como de acesso, de interação com o meu repositório, com o meu banco de dados. Eu já vou criar aqui um arquivo chamado mod.rs. Mod.rs. Vou no meu para ele parar de reclamar com essa mensagem que está aqui em cima. Já vou aqui no meu arquivo main.rs e vou fazer o seguinte: mod repository. Ele vai parar de reclamar. E aqui dentro da pasta repository, eu vou criar um arquivo chamado dbconfig. E nesse arquivo eu vou começar a trabalhar e fazer a minha configuração com o banco de dados. Beleza? Dentro do dbconfig. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que eu vou precisar usar o .env. E aí eu vou fazer tornar um método ou função público. Na verdade vai ser assíncrono, minha conexão vai ser assíncrono. fn connect. Eu não vou fazer assim, porque eu tenho que pegar do meu arquivo .env. Então vou criar aqui net database URL, mais ou menos isso aqui. Vou importar
Importou database URL. Aqui eu vou passar o database. Return. Connect database URL. Que mais SQL pool que eu tenho que importar. SQLX aqui eu peguei aqui, eu já estou fazendo a importação direta aqui, eu não quero fazer. Vou deixar juntar tudo lá em cima. Ter certeza que tá vindo tudo do mesmo local. A mesma coisa aqui. E aqui também. Não. O error também é do SQLX. Error. Beleza? E aqui ele tá reclamando de... Vamos ver se eu pego. Return MySQL pool. Um pool de conexões, chamando connect database URL. Basicamente isso. Então foi o meu... Esse é o meu DB config. E aí agora eu vou criar um outro arquivo chamado repository. Que nesse arquivo repository eu vou criar ele como se fosse uma estrutura para depois repository para depois fazer a implementação. E aqui eu tenho que seguir sendo do SQLX para não dar nenhuma discrepância e as coisas se casarem. Repository connection connect tem que ser do dbconfig get connection. Beleza. Esse aqui é o meu repository. Perceba que a própria IDE já foi acrescentando os arquivos que eu fui criando aqui no meu mod.rs. E agora eu vou criar o Product Repository. Um Product Repository que estarei fazendo os métodos ou funções que vai estar fazendo de fato a interação com o meu banco de dados. Como eu já estou nesse nível de fazer a interação com o banco de dados, criar, por exemplo, o método create, update, get e aí por diante. Então, seguindo a mesma ideia de quando nós trabalhamos com Java e Spring Boot, se referindo à organização de pastas, eu vou criar uma outra pasta aqui chamado Entity, e nela eu vou colocar minhas entidades. Criar um arquivo chamado mod.rs. E aí agora eu vou criar um arquivo chamado product. Para ele parar de reclamar dessa mensagenzinha, eu vou lá no meu arquivo main. Entity. E agora ele para. Deixa eu ver onde está meu product. Ou em teoria era para parar, porque aqui no meu mod.rs thumb mode product.
Product. Sei. Pub. Struct. Product. Essa não vai ser a estrutura do meu produto, porque a estrutura que eu tenho agora é exatamente essa. São essas informações que eu estou pegando do meu, né? Buscando na web eu estou buscando basicamente essas informações, o title, regular price, o promotional price. Então, regular na minha estrutura. E eu quero que seja igual, porque agora no meu arquivo main não vou estar usando mais aquela estrutura, eu vou estar usando essa estrutura. Beleza? Só que aqui, essa minha primeira estrutura, eu quero que ela seja como se fosse uma entidade em Java mesmo. Uma entidade que representa a minha tabela do banco de dados. Então, para isso, eu vou usar basicamente algumas. Se eu não me engano, isso em Rust são chamadas de macros. Detalhe: estudando. Estou estudando, ok? SQL from serialize. Vamos importar também. The surge. Beleza. Então, essa estrutura que estará representando o meu banco de dados. Mas pensando um pouco lá, voltando para o mundo Java. Eu tenho uma estrutura ou uma classe que geralmente nós chamamos de entidade, que ela é a representação do meu banco de dados no meu código. Beleza? Ou mais ou menos isso, ou deveria ser. Só que quando eu vou criar, por exemplo, um novo produto, geralmente nós usamos DTOs em Java. Isso já tendo como referência as APIs. Então eu vou seguir essa mesma lógica. Eu vou duplicar essa minha estrutura. E eu vou criar uma nova estrutura, só que eu vou chamar de New Product. E como é um produto novo, ele não vai ter o ID. Porque só vai ter um produto, só vai ter um ID uma vez que ele já existir no meu banco de dados. Um novo produto ele ainda não existe no meu banco de dados. Vou seguir essa sugestão aqui do Copilot, porque eu vou precisar. Beleza? Então aqui eu tenho a estrutura do meu produto. Já para trabalhar também com o meu banco de dados. Ok? O que eu vou fazer agora? Já tenho aqui a entidade. Parei no Product Repository. Um Product Repository foi onde eu parei. No meu Product Repository eu vou seguir a mesma lógica. Vou criar uma estrutura. Struct Product Repository. Que vai receber um pool de conexões para o banco de dados MySQL. Tem que ser do SQLX. Aqui também do SQLX. Calma aí. Calma aí, porque... Então eu vou criar o new para toda vez que eu for criar um novo Product Repository, eu ser obrigado a passar uma conexão, que vai ser uma conexão do tipo do pool de conexão do MySQL, do MySQL. E agora eu posso já criar método para criar o meu produto. Beleza?
Eu vou receber um new product que eu tenho que importar, new product lá da minha entidade, que vai ser como se, que aqui está como se fosse o meu DTO. Pegar a conexão, vai retornar um product ID. Do que ele está reclamando? Ele está reclamando de que o database teve pagamento product não existe. Está dizendo que o product não existe na minha tabela de banco de dados. E também, eu só vou consertar aqui porque não é name, é title. Title, eu vou aqui para minha estrutura que é product, regular price, regular price e promotional price. Esse aqui não existe. E como eu estou inserindo, eu não vou passar o ID. Title, regular price, promotional price. São ser 3 valores. New product ponto title. New product ponto regular price. New product ponto promotional price. Title, regular price, promotional price. Beleza. Vamos verificar agora no nosso banco de dados, no meu banco de dados. Pagamentos, eu acho que eu ainda não criei. Pagamentos. Product, eu vou mudar aqui. Vai ser uma, duas, três. Eu vou tirar isso aqui também. Vou só indentar aqui um pouco. Pegar os nomes aqui para bater certinho. Title. Regular price. Promotional price. O ID vai ser auto incrementing. Title. Deixei para minha estrutura. Coloquei ID também. Title, regular price, promotional price. Esse aqui. Acabou criando sem problema. Vamos voltar para o nosso código. E vamos ver se agora ele para de reclamar. Está dizendo que não existe. Vamos confirmar. Product, o nome. Create product. Vamos voltar para o nosso código e verificar se o nome está correto. Vou colocar aqui só para desencargo de consciência. Title, regular price, promotional price. Bom, aparentemente está tudo correto. O que eu fiz foi product. Deixa eu ver só aqui nesse molde. Eu vou colocar como pub. Acho que só o dbconfig que eu vou deixar como pub. Product repository. Aqui, em teoria tá certo, cara. Eu ainda não entendi porque ele continua reclamando. Mas eu vou tentar forçar uma conexão lá no meu main.
E aí a gente vai ver o que vai dar. Se vai dar certo ou se não vai. Então, nessa parte aqui do código, eu já estou fazendo a extração de dados e eu já tenho meu product data. Só que esse product data, eu ainda estou usando dessa estrutura aqui. Eu não quero mais usar essa estrutura. Beleza? Eu quero que aqui seja new product. E vai retornar um new product. Aqui vai ser title. Deixa eu ver o que ele está. Title instruct product private. Aí ele está dizendo que os meus atributos lá dentro da minha estrutura new product são privados. Então eu vou deixar pub para deixar público. Vou voltar lá e agora ele parou de reclamar. Beleza? Então aqui eu já tenho o meu product data, que é do tipo new product. Igual eu estou recebendo lá no meu product repository, igual eu preciso também para poder salvar no meu banco de dados. Como eu já tenho configurado, eu vou let repo igual repository Será que eu já peguei esse repository? Esse ponto new ponto hourly ponto ele está reclamando aqui porque a minha função main ela não é assíncrona, é async. Só que aí aqui ele já vai fazer uma outra reclamação e é justamente aqui que eu vou usar o token. Quer dizer que essa é a minha função main. E agora assíncrona, parou a reclamação de usar o out. Então agora eu vou pegar meu product repository, product repository, vou chamar igual eu chamei o repository, chamando direto product repository, new, e aí eu vou passar uma conexão. Deu certo? Isso aí. Aí agora eu já posso chamar o meu método create. Product id igual product repository ponto create, passando o product data. Se tudo ocorreu certo, aqui eu já tenho o meu produto, porque aqui eu estou dentro de um for. Eu tenho 10 URLs, eu poderia ter 20, 30 ou somente uma. E ia parsear dentro desse for. Dentro desse for eu estou pegando URL por URL. Em cada URL eu faço web scraping. Retorno as informações que eu estou buscando, que eu já mostrei isso em um vídeo, em um outro vídeo. E aí, para cada URL, depois que eu retorno essas informações, que eu faço a extração desses dados, transformo ela em um objeto, como se fosse uma estrutura. Né? Eu falo em objeto, eu estou referindo lá em Java. Mas pego e coloco essas informações na estrutura que eu criei. Depois, pego minha conexão com o banco de dados, abro essa conexão, crio um novo Product Repository passando essa conexão, vou lá e chamo o método createProduct passando esse novo produto, esse new product, porque esse product data é do tipo new product. E esse método createProduct
ele vai me retornar o Product ID, beleza? Se foi até aqui, tudo ocorreu bem. Tudo ocorreu bem. A extração de dados na web, salvar, persistir esse novo produto, que eu vou fazer isso de um a um num banco de dados. E agora eu vou printar essas informações. Eu vou imprimir essas informações no console. Product ID. Product ID. Na realidade aqui vai ser Product ID, não vai ser Product Data.id, vai ser Product ID. Esse ID que está retornando aqui. E aqui ele está reclamando de value used after being moved. O valor usado ontem não foi movido. Aí ele ainda acusa. Ele está dizendo, tá vendo como ele deixou aqui sublinhado o meu Product Data? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqui eu estou tentando usar o Product Data, acessar os valores de Product Data, só que esse Product Data, o valor dele em memória, foi movido. Ele não pertence mais a esse escopo. Foi movido para onde? Para o Create Product, para o método Create Product, para o escopo do meu repository, né? Ou algo assim, se eu conseguir memorizar alguma coisa das minhas leituras da documentação. E aí, para mim contornar esse probleminha, para mim, após usar o Product Data aqui, conseguir acessar as informações dele aqui, eu tenho que clonar ele aqui. Eu tenho que passar um clone de Product Data para o meu método Create Product. Como eu faço isso? Eu vou lá na minha estrutura de New Product e eu vou acionar aqui uma nova macro que vai ser clone, beleza? Basta fazer isso. Aí aqui eu posso chamar ponto clone, beleza? Simples assim. Simples assim. Porque o Rust, se eu não me engano, ele já nativamente já trabalha com a ideia de imutabilidade. De imutabilidade. E é uma linguagem também feita para ser performática, né? Por isso que tem todo esse cuidado com o uso da memória. Bom, eu acredito que, se eu não esqueci de nada, já dá para dar um cargo build. Quebrou, 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 quebrou. E ele está dizendo... Bom, fica claro que o problema está sendo aqui no meu Product Data. No meu Product Repository, né? No método Create Product. New Product, New Product. Insert into Product Title, regular price, promotional price, porque eu tenho que repetir muito, porque erros de sintaxe ou de digitação é bem fácil de cometer. SQLX carry, deixa eu ver se tá aqui SQLX, SQLX.
Sabe que eu acho que está faltando? Porque é uma coisa básica que eu disse que eu estava fazendo, que minha conexão ia ser assíncrona. Esse aqui vai ser ponto out. Minha conexão ia ser assíncrona, mas ela ainda continua com erro, dando erro, dizendo que não existe. Salvar, dar um cargo build. Vamos ver se vai reclamar do mesmo erro. Ah, foi. Pronto. Isso aí. Pensei que ia empacar agora. Bem quando eu tava gravando, pensei que ia empacar nisso aí. Foi. É isso. Tava falando que minha conexão era assíncrona, mas esse método não tava assíncrono. Bom, eu dei um cargo build. Só resta agora testar. E para testar eu vou até mudar para ficar um pouco maior para vocês visualizarem. E aí eu vou dar um cargo run. Só que antes de dar enter aqui, eu quero mostrar para vocês como é que está o meu banco de dados. Tem aqui o product que eu acabei de criar, eu vou editar. Não tem nada, nenhum produto. Nenhum produto. A tabela produto existe, mas não tem nenhum produto. Beleza? Vou voltar para lá, o código agora. E agora eu vou dar enter. Vou rodar a aplicação. Foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Vamos ver o tempo. O tempo que vai levar para terminar tudo. São 10. 12 segundos. 12 segundos. Beleza? Em um mesmo projeto, vamos dizer, um amigo que desenvolveu para fazer web scraping em Node.js, estava levando 12 segundos para para extrair essas informações da web e salvar essas informações no banco de dados para apenas um produto. E aqui está levando 12 segundos para fazer tudo isso para 10 produtos. Beleza? Vamos vir lá agora, vamos confirmar, né, para desencargo de consciência. Vamos dar um refresh. Pronto, tá aí. Batata. Salvo no banco de dados. Aqui ficou com o valor zerado no regular price, porque basicamente isso é uma regra de negócio. Não vou dizer que é regra de negócio. É só um scriptzinho para fazer um web scrap. Mas é mais ou menos isso. Quando não tiver, foi isso que eu fiz. Quando não tiver um regular price, ele vai setar como zero. Quando ele não encontrar um preço regular. Vamos voltar para o código. Bom, então é isso. Essa aí foi a interação com o banco de dados de Rust com o banco de dados MySQL. MySQL, não sei nem pronunciar em inglês, mas MySQL.